Olá, bem-vindos ao nosso Instante Psi de hoje. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o transtorno da esquizofrenia, o diagnóstico, o tratamento e os sintomas também. Acompanha comigo no vídeo. Bem, a esquizofrenia é uma doença mental crônica que assusta ainda muitas pessoas por não ser tão conhecida no meio social. Quando uma família descobre que tem alguém, recebe um diagnóstico de alguém que tem a esquizofrenia, as pessoas se sentem muito perplexas e confusas ainda, justamente por causa das características, dos sintomas. Ela se caracteriza por alterações no pensamento, na senso-percepção, na afetividade, na motivação e na orientação também. Então, calma, eu vou explicar cada uma dessas coisas. As alterações do pensamento são os delírios. O que são os delírios? São as ideias delirantes que o paciente tem, aquilo que ele acredita piamente que não é real. Por exemplo, ele pode acreditar que a família e os médicos e os remédios que estão dando para ele são para matá-lo e não para ajudá-lo. E ele acredita piamente nisso. As alucinações são alterações da senso-percepção. O mais comum é a auditiva. Então, o paciente ele ouve vozes. Podem estar falando dele, falando com ele, ou até mesmo vozes de ordem, mandando ele fazer alguma coisa que é inadequada. Muitas pessoas, ao contrário do que as pessoas pensam, nem todo paciente esquizofrênico é agressivo, mas ele pode se tornar agressivo, inclusive por causa de alguma dessas alucinações e delírios, né? Se ele escutar alguém falando, dando uma ordem que ele precisa agredir ou matar alguém, ele pode vir a fazer isso. Então, esses dois sintomas, delírios e alucinações, são os sintomas mais graves e mais característicos da esquizofrenia. Outro sintoma muito característico é a alteração na afetividade, o isolamento afetivo e o embotamento afetivo. Então, ele se isola, ele se retrai, ele procura não falar e não interagir com as pessoas, fica mais isolado mesmo. Tem alterações também na motivação, então passa a não conseguir fazer as atividades que ele fazia antes. E também as alterações na orientação. A pessoa ela fica desorientada tanto em relação ao tempo, ao espaço, ao mundo e em relação a ela mesma. Por isso esse comportamento que é muito excêntrico e muitas vezes bizarro. Podem existir também alterações psicomotoras, o que caracteriza mais ainda esse comportamento desorganizado. Na cabeça das pessoas é como o que antigamente chamava-se de loucura, né? Um surto, loucura. Então é como se fosse o transtorno mais grave na cabeça das pessoas. Mas é por causa justamente desses sintomas que eu falei para vocês agora. O diagnóstico deve ser realizado por um psiquiatra. Não é realizado por exames de imagem nem nada parecido. O médico pode passar exames de imagem para excluir outro diagnóstico, mas o diagnóstico é feito principalmente por causa dos sintomas, do quadro dos sintomas. Por isso é necessário que a família leve ao psiquiatra, além da pessoa, claro, para falar sobre o que ela está pensando, sentindo, falar também do que as pessoas estão percebendo de diferente. O prognóstico para esse paciente ele é bom quando a doença aparece tardiamente. Então, quanto mais tarde ela se instalar, mais fácil é o tratamento também. Por falar em tratamento, o tratamento ele deve ser realizado tanto com o psiquiatra, vai precisar sim de tratamento medicamentoso e também vai precisar de um tratamento psicoterapêutico, né? Para que possa ser feita uma reinteração social dessa pessoa. Porque um dos prejuízos maiores na vida desse indivíduo vai ser da funcionalidade social, a vida social desse paciente. Então, para que ele tenha uma vida o mais normal possível, digamos assim, é necessário que ele seja acompanhado por um psicoterapeuta e também outros tipos de terapia, como a terapia ocupacional. Ela pode ser muito positiva na associação desses tratamentos. Então, é uma doença que não tem cura, mas o tratamento ele vai de encontro a tentar minimizar os sintomas ou tirar a pessoa da crise, né? É claro, ela vai ter crises, ela vai ter espaços
entre as crises, em que ela pode ter uma vida o mais normal possível, mas a maioria dos pacientes vai ter que tomar remédio intermitentemente. Para exemplificar para vocês, ficar mais fácil para entender e enxergar isso de forma prática, vamos lembrar um pouquinho do personagem Tarso. Vocês lembram? Era da novela Caminho das Índias. Foi feito pelo Bruno Gagliasso e ele interpretava um rapaz que tinha esquizofrenia e que era difícil porque a família não aceitava direito isso, né? Se vocês lembram do comportamento excêntrico dele, bizarro, muitas vezes quando ele tinha alucinações ele quebrava as coisas do quarto, ele ficava muito agitado. E ele tinha especificamente, porque a esquizofrenia ela tem alguns subtipos, digamos assim. Um deles é a esquizofrenia paranoide, que eu acredito que seja o caso dele, né? Então, ele tinha as ideias paranoides, ficava desconfiado o tempo inteiro e tinha ideias de perseguição. Esses eram traços característicos. No final da novela, ele se casa com seu par romântico, que era a Tonha, e também vira um artista. A novela não mostra o depois, mas claro que depois do casamento, depois de ter uma profissão, as crises elas vão reaparecer, né? Infelizmente é uma doença deteriorante, então a probabilidade das crises aparecerem e serem cada vez mais grave. O mais importante, a família aceitar em primeiro lugar, né? Quando começar a aparecer os sintomas, aceitar que é necessário procurar um médico, aceitar que é necessário um diagnóstico, né? O fato de não fazer diagnóstico, gente, não vou levar no médico porque senão vai ter um diagnóstico que eu não quero ouvir. Isso não vai mudar o quadro. Muito pelo contrário, ele pode facilitar o tratamento e a convivência de todo mundo. Porque você vai estar lidando com profissionais que conhecem a doença e podem orientar a família e ajudar para que essa convivência seja o melhor possível. Tá bom? Bom, falei de forma rápida. Um outro momento eu quero trazer a análise de um filme para a gente poder falar de forma prática da esquizofrenia. Hoje foi uma forma mais teórica, digamos assim, tá? Para conhecimento de vocês. Gostaram? Dá um joinha aí, compartilhem com as pessoas. Acho que é sempre bom conhecer sobre os transtornos mentais, né? Para que você possa ajudar outras pessoas e ter conhecimento para a sua própria vida também. Muito obrigada. Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal aí, Instante Psi, tá bom? Um abraço, até a semana que vem.